Gente, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor seja com todos. Conforme o que eu prometi, estou aqui para mostrar para vocês, né, a igreja, conforme o que eu tinha dito. Está aqui, a igreja se chama Igreja Assembleia de Deus Campo Beira Rio. Vamos lá, gente, vamos entrar. Está aqui a casa do Senhor. Aqui temos o bebedouro, que era um sonho, né? E Deus abençoou. Já tem alguns anos, por isso que ele tá assim. Vou ver se eu consigo mandar envelopar, né? Ele tá... É um plástico, né? Com o tempo ele fica assim. Olha só, isso aqui a gente ganhou da irmã Nena, do canal Coisas da Nena. A roupinha da água, né? O nome Deus, os detalhes, tudo lindo. E esse porta-copo a gente ganhou do meu irmão, porque nós tínhamos um daquele que puxava o copo. Mas ele disse, a casa do Senhor merecia algo melhor, porque esse aqui a gente aperta, ó, e sai de um em um copo. E o outro saía um monte de copos, acabava desperdiçando os copos. 10 cadeiras dessas nós ganhamos do ministério anterior a esse. Essas aqui já fazia parte dos cultos, quando nós fazíamos no terreiro. Essas duas azul era lá do altar, então a gente colocou aqui, porque tem duas senhorinhas que vêm, a gente acha mais confortável elas sentarem nessas cadeiras azul, que são umas cadeiras mais fortes, mais reforçadas do que essas, ó. Um ventilador desse também foi que a gente ganhou. E as outras coisas a gente comprou com o dinheiro da igreja, né, gente? Com os dízimos, com as ofertas, né? E, inclusive esse bebedouro, que era um sonho de eu comprar um bebedouro, que nós botávamos água numa jarrinha daquela que tem a torneirinha, mas aí a gente tinha que ficar colocando gelo, abastecendo a água. E Deus abençoou um irmão e ele dizimou, né? E foi o valor de comprar o bebedouro. Antes a gente fazíamos culto aqui, ó. Quando eu digo assim, nós fazíamos culto do terreiro, é porque aqui é sítio e cada lado da casa se chama terreiro. Então a gente fazia aqui na frente ou ali do outro lado, ou debaixo desse pé de árvore, né? Quando estava chovendo, a gente corria para cá, ó, para a oficina do meu irmão. Mas hoje o Senhor nos deu esse templo para estarmos aqui adorando a Ele, que é fiel, é poderoso. Olha, gente, aqui nós temos a mesa, né? A caixa de som, o móvel da caixa de som. Essas letras aqui foi do aniversário da igreja que nós fizemos, então usamos na decoração, eu preguei aí na porta. Deixa eu mostrar aqui para vocês o púlpito. Essas cadeiras do altar também foi a gente que ganhou. Aí aqui, ó, nós temos a documentaçãozinha toda direitinho, ó, o CNPJ, o alvará da prefeitura. Esse tapete a gente ganhou da irmã Nena, do Coisas da Nena. Já tem aqui, o tapete tinha 2 tapetes, né? Mas o outro a gente deu para obra de um irmão também. Essas cadeiras, a vizinha colocou para fora, 2. Aí a minha filha falou, você vai jogar as cadeiras? Aí ela disse, eu vou jogar porque tá precisando de conserto. Aí a minha filha falou, essas cadeiras ficavam boas no altar da igreja. Ela falou, se quiser pode levar. E pegou as 3 que estavam boas e também deu, né? Então, era porque isso aqui dela estava afundado. Tinha afundado. E meu irmão, né, trabalha com essa aqui, ó. Meu irmão trabalha com móvel, fazendo alguns móveis. A gente trouxe e ele colocou as tábuas das 2, ó. E ficou boinha, gente, ó. E ficou muito lindinho no altar da casa do Senhor. Deixa eu ver uma. Eu colocar a mão assim, porque aqui não tava quebrado, ó. Tá com forrinho. A gente optou por não colocar. Essa aqui foi a outra que consertou. Esse púlpito ele tem uma longa história. Esse púlpito nos acompanha desde quando nós estávamos fazendo os trabalhos lá fora, né? O meu irmão e o meu primo, eles compraram as máquinas de fazer móvel, de serraria,
né? E eles... O primeiro móvel que eles fizeram foi esse púlpito. E nos deram de presente para a casa do Senhor. Eles fizeram assim, né, estreitinho, porque era quando a gente usava lá fora. Então, quando a gente terminava o culto, a gente guardava lá na oficina dele. E olha aqui, gente, na serraria, né? A serraria, oficina, é borracharia também. Olha esses detalhes que eles fizeram nessas letras com o nome Jesus. E abençoaram aí, aqui a casa do Senhor. Tudo para a honra e glória do Senhor. Aí aqui, gente, aqui era para ser uma salinha de atendimento, mas não deu certo, né? Porque acabou ficando aí meio desproporcional, não ficou como nós esperávamos. Aqui é o banheiro. Esse tapete aqui também a gente ganhou da minha irmã que faz crochê, da irmã Vani. O banheiro não é grandão, é um banheiro pequeno. Olha, como eu falei, aqui a gente busca água, né? Como eu mostrei naquele vídeo, então tem que ter os baldes para a descarga. Mas tá aqui, para a glória de Deus. E é uma bênção, minha gente. E esse trabalho, ele começou com uma oração, né? Eu preocupada ali para minha família conhecer a Jesus. Aqui no sítio não tem até hoje, não tinha e não tem até hoje outra igreja evangélica. A igreja que tem é essa aqui. E eu preocupada aqui com a minha família, para eles conhecerem a Jesus, Deus colocou no meu coração de começar esse trabalho, né? E assim a gente encontrava mais quem fosse contra do que quem fosse a favor. Mas também encontrei minha irmã, a Adriana, que é do canal La Real, corajosa, e nós viemos juntas fazer, começamos com essa oração, e Deus colocou ali no meu coração de fazer uma igreja, né? Na época foi bem difícil, porque ninguém acreditava que fosse de Deus. Ninguém acreditava que fosse de Deus, nem meu esposo acreditava. Para que fazer igreja aqui? A gente já tem tudo aqui, já tem as cadeiras, já tem o púlpito, já tem os terreiros para fazer, então não precisa e tal. Eu disse, mas Deus falou comigo. E assim, ninguém acreditava, porque nós não tínhamos nada. No tempo a gente não passava, passava oferta, não recolhia, né, oferta, nem dízimos. Então foi bem difícil, porque eles diziam, como? E aí Deus começou a usar as pessoas, né, para confirmar o coração do meu esposo. E eu achei interessante, porque parece muito com a história da mãe e do pai de Sansão, né? Que Deus falou com ela e disse para ela, enviou um anjo ali para falar com ela e dizer para ela que ela ia conceber, ia dar luz e tal. E o pai de Sansão falou assim, eu também quero ver. E Deus mostrou também para ele. Então foi assim, né? Deus falou comigo e depois Deus foi falando com ele. E a gente começou. Nós começamos, não tínhamos nada. Meu irmão disse, eu dou o terreno. E nos deu esse terreno, né? Ele disse, escolha aí o lugar de fazer a igreja. Eu queria ali, ó, lá na frente daquele açude que eu mostrei para vocês, que estava secando e tal, e tal, e tal. Então eu queria lá na frente, mas o meu pai, meu esposo quis aqui, né, perto da casa. Então fez aqui, meu irmão disse onde escolher, para Jesus, eu dou o terreno. Eu dei o terreno e disse também, ali tem umas pedras, que vocês quiserem as pedras, que o pessoal tava quebrando pedra, aqui tem muita pedra, né? E na época o pessoal estava quebrando as pedras, vendendo umas pedras que tinha aí. E ele também deu as pedras. Aí o meu outro cunhado estava construindo a casa dele. Aí disse, se tiver o material, eu construo a base. Eu disse, você vai comprar cimento para sua casa? Ele disse, vou, compra um saco de cimento aí junto com os teus. Depois eu te dou. Aí ele veio, cavou a base, meu irmão tinha dado as pedras, tinha comprado o cimento, a areia, fez com aqui, o meu cunhado estava fazendo da casa dele, né? Pegou da mesma areia e fizemos a base. E aí Deus começou a abençoar, enviar de lá, de cá, a gente recebia, sem a gente pedir, viu? A gente só falava que estava fazendo. E aí as pessoas, a gente não precisou pedir, a gente não precisou vender nada, nem ficar apavorado, aperreado. Aos poucos Deus foi enviando.
E a gente recebia cimento, a gente recebia valor em dinheiro também, né? As pessoas abençoavam. E aí, quando foi para comprar madeira, o meu esposo disse assim, com fé em Deus, sexta-feira, nós vai para lá e eu vou ir comprar madeira. Se eu for comprar madeira com que dinheiro? Ele falou assim, Deus proverá. E verdadeiramente Deus proveu, né? Na quinta-feira, Deus abençoou. Um irmão ligou para o meu esposo, vem aqui, irmão, que eu tenho uma benção para a obra do Senhor. E o valor que esse irmão doou foi o valor da madeira. E na sexta-feira nós estávamos aqui e a gente foi comprar esse material. E aí a minha cunhada foi colocar telhas novas na casa dela e perguntou se a gente queria as telhas. Aí quer as telhas, então a gente ganhou as telhas também, né? Aí o meu irmão, só que a gente ganhou lá onde a gente mora, né? Aí para trazer para cá, o meu irmão arrumou um caminhão com a prefeitura e foi buscar essas telhas e, enfim, Deus foi abençoando. Depois nós compramos som, que nós não tínhamos uma caixinha de som bem pequenininha, ainda tá lá em casa, que era minha, né? Eu comprei, eu e a minha irmã. Aí a gente fazia esse trabalho, a gente levava e trazia. Mas aqui está da casa do Senhor, é daqui, viu? Essa daqui é da casa do Senhor. Compramos também um microfone sem fio, olha lá. Quando eu digo assim, compramos, gente, eu estou se referindo a todos da igreja, né? Os dizimistas, os ofertantes, aos irmãos que têm ajudado. E está aqui a casa do Senhor. E o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que se Deus colocou algo no teu coração, em prol da obra dele, em favor da salvação, em favor das almas, não pare, não desista, não é fácil, mas Deus vai abençoar, né? Então hoje minha família, boa parte dela está aqui na casa do Senhor, aceitaram Jesus, teve aí o batismo, que quem assistiu aí o vídeo viu, que se batizou o noivo da minha filha, se batizou minha nora, a mulher do meu sobrinho, pessoas que voltaram para Jesus, né? No caso das meninas, do noivo da minha filha, ele aceitou Jesus mesmo, porque ele não conhecia Jesus. Quando começaram a namorar, até nós fomos contra, mas conversamos ali com ele, ele disse, não, eu quero saber como é, eu quero ir, e ele aceitou Jesus. Com o tempo que ele estava bem, com um bocado de tempo ele aceitou Jesus, aí com mais de um ano que ele aceitou Jesus, ele ali desceu as águas, né? Então Deus tem abençoado, e até os que vão chegando, Deus também vai alcançando, e é assim, família na presença do Senhor, e outras pessoas também. Então vem gente lá também da cidade, né? Minha família lá da cidade, onde a gente mora, vem também. Aí tem um pessoal aqui da cidade vizinha, do sítio vizinho, que nós vamos buscar eles. E tem um povo daqui, eu só sei, meus irmãos, que realmente essas cadeiras têm culto, que elas ficam cheias de gente mesmo, elas não estão aqui em vão, elas ficam preenchidas, porque Deus é bom, é maravilhoso, e Ele não falha, e as promessas que Ele faz se cumprem. Não foi fácil, viu? Não foi fácil, teve dias de eu chorar, né? De eu chorar, arrumando as cadeiras ali no terreiro, chorar, porque não tinha quem me ajudasse, era Deus e eu, mas em meio à luta, à dificuldade ali, eu perseverei e Deus abençoou. Hoje não é fácil também, porque nunca vai ser fácil fazer a obra do Senhor, mas quando você tem pessoas que te ajudam, que estendem a mão, tem aquelas pessoas que Deus escolheu, que Deus enviou para estar conosco ali, se torna mais leve, glória a Deus, se torna mais leve. E é assim que tem sido. Então, Deus abençoe, está aqui cumprido o que eu prometi, mostrando a igreja para vocês. Orem por nós, né, para que cada dia Deus alcance almas aqui neste lugar. E que Deus abençoe sua vida, encha sua casa de paz, de bênção, de vitória. Te dê discernimento daquilo que o Senhor quer que você faça em prol da obra dele. E tenha certeza que tudo aquilo quanto você fizer, o Senhor estará contigo com as mãos estendidas para te abençoar, porque Ele é um Deus fiel que cumpre a sua promessa. Fique na paz do Senhor Jesus.